O assunto da aula de hoje é cálculo de integrais impróprias. Não sei se vocês repararam, né, com as integrais definidas que nós trabalhamos, ela está definida em cima de um intervalo fechado. Começa no A e vai até o B. Você tem lá a integral, que, né, se for integral da função puramente simples, se essa função, por exemplo, não assumir valores negativos, você está calculando essa área aqui. Mas aí você vê que a integral imprópria você pode usar ela para... A integral imprópria você pode usar ela para calcular volume, para calcular N outras coisas. A integral imprópria é a integral definida, né? Essa que vai do A até o B. Agora nós vamos lidar com uma situação onde esse ponto de parada ele não existe. Então começa aqui no zero aqui, por exemplo, e não termina nunca mais. Aí nós dizemos assim, ó, eu vou integrar de zero até mais infinito. Ou então pode ser que esse ponto de início não exista. Eu vou integrar de menos infinito até um certo ponto B lá. Vou de menos infinito até 3, por exemplo. Ou pode ser que nenhum dos dois exista. Não exista um número inicial A e não existe um número final B. Aí eu vou integrar de menos infinito até mais infinito. Mas a gente pode dar um significado a esse número que nós estamos calculando, né? E ao invés de começar com isso aqui na parte teórica, propriamente dita, eu vou começar com uma pergunta bem bobinha para vocês. Você imagina que você tivesse, então, essa região aqui, que eu pintei um pedaço dela. Eu tenho o gráfico da função e elevado a menos x aqui acima. E os eixos coordenados cercando essa região que eu pintei de azul. Né? Pelo menos parte dela está pintada de azul. E eu quero saber de você o seguinte, quanto de tinta que eu utilizo, né? Eu consigo dimensionar a quantidade de tinta que eu preciso para pintar essa área? Bom, é certo que a quantidade de tinta que você vai utilizar, ela depende do tamanho da região, né? Ela depende da área da região. Se você quiser saber quanto de tinta que você vai usar para pintar essa parede, a primeira coisa que você vai fazer é descobrir qual é a área da parede. Aí lá, o pessoal que trabalha com as tintas, eles te dão a informação. Olha, é tantos litros por tantos metros quadrados que você vai conseguir pintar. Então, aqui a pergunta é, quanto de tinta eu preciso para pintar essa região aqui? Pois bem, aí para responder essa pergunta, você vai fazer o seguinte. A quantidade de tinta está ligada à área. Então aqui a primeira coisa que você vai fazer é descobrir qual é a área dessa região, né? E na verdade é a única coisa que a gente vai fazer. Descobrir qual é a área dessa região. E a área dessa região, eu vou colocar assim, ó, a área vai ser a integral de 0 até infinito dessa função que cerca a região por cima aqui, dx. Então integrais onde aparece esses termozinhos infinito e menos infinito aqui, são chamadas de integrais impróprias. Esse é um dos tipos de integrais impróprias, né? Tem outros tipos de integrais impróprias também, mas esses aqui são os mais fáceis de você perceber. Está na cara, porque você verá um infinito ou infinitos em cima e embaixo aqui. São chamadas de integrais impróprias. E como é que a gente vai calcular esse número? Porque nós não temos ainda um significado para esse símbolo, não temos ainda. Como é que nós vamos dar um significado a esse símbolo? Eu preciso colocar isso aqui em termos de alguma coisa que eu já trabalhei. Eu já trabalhei com as integrais definidas, aquela que eu coloquei há poucos instantes aqui. Então, para a integral definida, por exemplo, eu saberia calcular a integral de 0 até chegar aqui no lambda. De 0 até lambda eu consigo integrar. Esse lambda sendo um número fixo, né? Ele é variável, você pode variar ele, mas ele é fixado. E aí, quando você fizer isso, quando você calcular essa área, você obterá, então, um resultado, que vai ser esse vermelho aqui, né? Vai ser a área dessa parte vermelha, e esse resultado ficará escrito em função desse lambda. Então, eu digo que você encontrará aqui algo que eu vou chamar de A de lambda. Ou seja, é uma área que vai depender do lambda.
você vai encontrar uma função que vai ficar escrita em termos desse parâmetrozinho que você criou aqui. Então a ideia, para você dar um significado para isso aqui, é assim, ó, você vai integrar de 0 até lambda, a sua função, né, é elevado a menos x dx, e aí você agora vai pegar e vai passar para o limite quando esse lambda tende a infinito. Ou seja, você vai fazer isso aqui, ó, limite quando o lambda tende a infinito, dessa integral aqui, é que vai dar o que eu estou querendo. Você imagina que você pudesse agarrar esse lambda aqui e ir andando com ele para cá, e pudesse ver o número que você está encontrando. Você tem uma função que depende do lambda, e essa função, o limite dela é que eu vou chamar de integral de 0 até infinito. Então fazer esse cálculo aqui é bem simples, olha só. Você vai resolver isso aqui sempre de dentro para fora. Então aqui você vai achar primeiro a primitiva, depois você vai achar a integral definida de 0 a lambda, depois você vai passar ao limite. Então você vai ficar com isso, ó. Vai ficar limite quando o lambda tende a infinito, o e elevado a menos x, a primitiva dele, dá menos e elevado a menos x, a primitiva. Lembra que você tem que dividir pelo número que está à esquerda do x, né? Isso aqui é a primitiva. Variando aqui de 0 até lambda. Então você vai repetindo aqui o limite, mas o limite mesmo você só vai calcular depois. Aí quando você substituir aqui, ó, tem que substituir pelo lambda, menos substituir pelo 0. Aí você ficará com isso, ó, limite de menos e elevado a menos lambda, menos e elevado a 0. Ó, troquei o x pelo lambda, menos troquei o x pelo 0. Ficou assim quando o lambda tende a infinito. Eu vou tentar terminar aqui, mesmo que seja um pouquinho apertadinho, vou tentar terminar aqui. Então, olha só, esse e elevado a 0 aqui dá 1, esse menos com esse menos dá mais. Você então tem que calcular aqui, ó, o limite, quando o lambda tende a infinito, de 1 menos, de 1 menos e elevado a menos lambda. Pronto, olha aqui, ó, menos e elevado a menos lambda, eu coloquei do lado direito só porque fica mais bonitinho, tá? Esse menos com esse menos aqui dá mais, e aqui dá 1, pronto. Olha só, então esse a de lambda aqui é 1 menos e elevado a menos lambda. Essa é a função a de lambda. E aí a minha pergunta é o seguinte, ó, quando você para no 5, por exemplo, a área que você vai encontrar é 1 menos e elevado a 5. Se você parar no 10, a área vai ser 1 menos e elevado a 10. Se você parar no 100, é 1 menos e elevado a 100. E eu quero saber a área total aqui. Essa área de 0 até infinito, quanto é que será? Então a pergunta é, e essa funçãozinha aqui tende a que número quando você manda o lambda para infinito? Consegue perceber para onde vai? Essa função exponencial vai para onde? Olha aqui, gente, a exponencial aqui, a cara dela, ó. Na medida que você aumenta o tamanho do lambda, ela vai descendo, é como se fosse um avião pousando, né? Que nunca pousará. Vai descendo, 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 mas ele não vai tocar no eixo X. Mas a tendência dele é ir para o eixo X. É zerar esse pontinho aqui, que está em 1, ele vai descendo, 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 e a tendência dele é ir para 0. Ou seja, essa parcelinha aqui vai tender a 0. Então, no final, o que aconteceu? Ficou uma unidade de área. Se eu peguei aqui 2 desses quadradinhos aqui para dar a minha unidade, então pintar essa região todinha, a tinta que eu utilizo para pintar essa região todinha, é a mesma tinta, deixa eu ver se eu pego aqui do lado de cá, é a mesma quantidade de tinta que você vai utilizar para pintar essa região aqui. Isso aqui é uma unidade de área, aqui o B1 são 2 quadradinhos aqui do quadro, ó. Uma unidade de área seria isso. A mesma quantidade de tinta que você utiliza para pintar ali, você teoricamente vai utilizar para pintar aqui. Pronto, está aí nossa primeira integral imprópria resolvida. Ok? Nesse tipo de resolução, você pode ver que ela fica um pouquinho carregada, porque você leva esse limite com você o tempo todo. Né? Você escreve muito.
Então, aqui no próximo, eu vou colocar um problema semelhante. Nós vamos fazer de uma outra forma. E você, então, terá duas maneiras de você lidar com essas integrais impróprias. Você escolhe a que você achar mais apropriada. Agora, o que eu não gostaria de ver, mas eu acho que eu vou acabar vendo, é vocês ficarem substituindo a variável por infinito. Infinito não é número, gente. Não é número, infinito é uma tendência. Inclusive, esse negócio de infinito, até o final do século XIX, é um negócio assim que uma boa parte dos matemáticos procuravam fugir um pouco dele, porque era um campo meio desconhecido. E até hoje tem uma porção de coisas que acontecem no infinito que são meio paradoxais. Inclusive sobre isso, eu já deixei desde o início do semestre, mas esse é o momento em que eu convido vocês a ver esses documentários. Eu deixei para vocês no ambiente virtual 3 documentários. Ele é brasileiro, ele fala sobre Cantor, ele só tem 15 minutinhos, e é feito por atores aqui do Brasil mesmo, né, mostrando mais ou menos um pedaço da história do Cantor. O outro, ele chama assim, Ao Infinito e Mais Além. Uma coisa assim, parece até uma frase do Buzz Lightyear, né? Mas o nome do documentário, por incrível que pareça, é algo desse tipo. Ao Infinito e Muito Mais Além, tem esse muito, e muito mais além. Esse documentário, ele é um documentáriozinho assim, que fala sobre o infinito, é sério, ele foi feito, se eu não estou enganado, eu posso até estar enganado aqui na hora que eu estou falando, mas eu acho que ele foi feito pela BBC. E o bom do documentário é que, embora eles entrevistem lá os matemáticos, né, peguem as histórias com eles, isso foi feito por jornalista, né? Então, é uma coisa que se preocupa com o seu entender, né? Se você está realmente, como é que eu posso dizer? Não é se você está entendendo, mas eles procuram colocar de uma forma que você consiga entender. E o outro chama Conhecimento Perigoso. Ele conta a história de 3 pessoas, e uma dessas pessoas é sobre Cantor. Cantor foi a pessoa que encarou esse problema do infinito, né? Tentou colocar o infinito como uma teoria que você pudesse estudar. O Cantor, por exemplo, descobriu que tem infinitos que são maiores do que outros. Você acredita? Ele descobriu, por exemplo, que o infinito dos reais, ele é maior do que o infinito dos inteiros, por exemplo. Aí você fala assim, mas isso aí tudo bem, tá na cara. Mas entre você achar uma coisa e você provar, é um pouco diferente, né? Mas aí, esse negócio de achar também é um problema. Quer ver só? Os racionais, você lembra dos racionais? O que são números racionais? Número racional é qualquer número que você consegue escrever ele como um quociente de números inteiros. O de cima inteiro e esse de baixo também inteiro, só que diferente de zero. Por exemplo, 3/5, menos 7/3. Tudo isso aqui são números racionais. Quem é que você acha que tem mais números? Os naturais ou os racionais? Aí você fala assim, os racionais têm mais, não é? Porque os racionais têm todos os naturais, têm todos os inteiros, ainda tem mais as frações ainda. Pois é, mas uma das coisas que ele mostrou lá, na verdade, é que essa quantidade, o nome certo é cardinalidade, mas essa quantidade de números que tem aqui no infinito dos racionais é a mesminha do infinito dos naturais. Você consegue pegar os números racionais e colocar eles em fila, um atrás do outro. Em uns documentários vocês verão sobre isso, essa questão do ordenamento dos números racionais. E se você colocar um atrás do outro, os racionais um atrás do outro, né, em sequência, aí você pode dizer, esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, esse aqui é o quarto, esse aqui é o quinto, e assim por diante. Então você tem uma correspondência biunívoca entre os números racionais e os naturais. Então a quantidade de elementos seria a mesma, né? Todos dois são infinitos. Mas você não consegue fazer isso com os números irracionais, você não consegue ordenar eles. Você consegue mostrar que você sempre tem algum elemento lá
fora da lista. Enfim, tem isso aí tudo explicado lá nos documentários e eles colocaram de um jeito bem didático, né? A palavra certa é essa. Eu quero que vocês vejam esses documentários. Esses documentários são 3 documentários e, por favor, parem de tratar infinito como se fosse um número real, trocando infinito vezes é elevado a menos infinito. Gente, isso aqui não tem sentido, não. Esses abusos de notações, nós utilizamos eles lá na frente, quando você já tem uma certa experiência, você sabe o que você quer dizer quando você faz essas substituições malucas. Particularmente, eu não gosto, porque causa confusão. Quando você fala para alguém assim, ó, 1 dividido por infinito, não, como é que se fala? É 1 dividido por 0 igual a infinito. Essas coisas assim, o tempo todo você aprendeu que não é possível dividir por 0. Agora você diz que 1 dividido por 0 dá infinito. O mesmo raciocínio que você usa para dizer que dá infinito, eu poderia usar que dá menos infinito. Eu poderia usar o mesmo raciocínio e dizer que dá menos infinito, não é? Porque na verdade o que está por trás disso é isso aqui, 1 sobre x, quando você pega esse x e faz ele tender a 0. Se ele tender a 0 pela direita, isso vai dar mais infinito. Se ele tender a 0 pela esquerda, isso já vai dar menos infinito. Então, a gente tem que tomar cuidado. Esse tipo de coisa aqui aparece, mas você, por favor, tenha consciência do que é que você está aqui. Que você não está com números, você não está aqui com... Isso aqui não é um número, não. Você pode falar assim, nós podemos definir divisão por 0? Podemos, gente. Na matemática que nós temos hoje, ela não é definida. Um número dividido por 0 não está definido. Mas não causa problema nenhum do ponto de vista teórico se você, por exemplo, dizer que um número dividido por 0 é 0. Não tem problema nenhum. Toda a matemática que existe até hoje, ela continua válida. Tem até um livrinho que esqueci o nome do autor, que ele fala sobre definição. Ele mostra nesse livrinho, já li esse livrinho, ele mostra nesse livrinho que você pode definir a divisão por 0. Ficaria assim, ó. A divisão ficaria assim. Você tem assim um número x dividido por y. Ele é igual a z se y diferente de 0 e o z vezes y igual a x. Né? E se z vezes y igual a x. E 0 se y igual a 0. Poderia definir divisão desse jeito. Não causaria problema nenhum do ponto de vista teórico. Mas não se fez isso ainda, porque não tem impacto, né, positivo nenhum. Mas enfim, dá para a gente ter uma matemática alternativa ainda. Mas na matemática que nós estamos trabalhando, não é definida não. Bom, é isso. Agora eu vou passar um outro problema para vocês. A região vai ser, o desenho dela é um pouco parecido com essa, e a pergunta é a mesma. Eu posso pintar essa região? Vamos lá? Pessoal, vamos tentar entender aqui o problema. Olha só. Eu mudei a curva agora é 1 sobre x, né? 1 sobre x. Vamos pensar no seguinte. Vamos supor que aqui seja 1 no x e aqui seja 1 no y. Está fora de escala, né? Mas tudo bem. Vamos imaginar que eu tenha essa situação aqui. Eu quero saber sobre a área dessa região. Então, a área dessa região aqui, tá bom? Foi embora. Eu quero saber a área dessa região azul. E vamos imaginar que eu também queira saber a área dessa região branca. Que para não ficar muito branca, nós poderíamos até colocar ela aqui, colocar ela pintadinha de vermelho. Eu quero saber o seguinte, qual é essa área aqui? Então, são duas perguntas aqui. A região pintadinha de vermelho, qual é a área? E a região azul, qual é a área? Para saber a área da região azul, a ideia é essa que nós acabamos de discutir. Para descobrir a área da vermelha, nós vamos discutir aqui ainda. Mas então pense nisso aí. Como é que eu descubro a área da região azul? Então, olha só, área azul.
Bom, aqui eu vou calcular a área de 1 até infinito, né? Então vai ser assim, a área com x variando de 1 até infinito de 1 sobre x dx. Aqui, essa resolução aqui, eu vou fazer ela um pouquinho diferente dessa outra. Ao invés de ficar levando um limite aqui, integral de 1 até lambda, quando lambda tende a infinito, ao invés de fazer assim, eu vou mostrar uma outra forma de você fazer esse cálculo. Consiste no seguinte, olha só, preste bem atenção. Primitiva de 1 sobre x, alguém lembra quanto é que dá? Ln, não é isso? Então você vai escrever assim, ó, Ln de x com x variando de 1 até infinito. Aí o normal de vocês é colocar um infinito bem aqui, né? Ln de infinito. Aí alguém pergunta, professor, quanto é que é da Ln de infinito? Gente, você quer saber o limite do Ln quando o x é para infinito. Tudo bem? O módulo N importa, não? Aqui não importa porque ele é positivo, né? Mas a rigor você tem razão. A primitiva de 1 sobre x é Ln do módulo de x. Eu só não estou colocando o módulo porque eu estou numa região onde o x é positivo. Hein, moçada? Agora aqui é que muda, tá vendo? Vocês viram que eu não coloquei limite? Eu levo isso aqui como se fosse uma integral definida. E o limite eu coloco aqui, ó. Nesse momento onde você iria substituir, mas que não vai, né? Aí você vai colocar assim, ó. Isso aqui é o limite do Ln de x quando o x vai para infinito. Aí você vai calcular o limite quando o x vai para infinito, que seria o equivalente a substituir o extremo superior. Mas como o infinito não é um número real, você não vai substituir. Depois esse menos, aí você vai trocar o x por 1. Aqui você troca normalmente, vai ficar Ln de 1. Tá bom? E Ln de 1 dá, esse Ln de 1 aqui dá 0. Então esse Ln de 1 aqui dá 0. Então o seu trabalho ficou apenas assim, ó. Esse aqui dá 0. O seu trabalho ficou sendo o trabalho de calcular esse limite aqui. Você se lembra de cabeça quanto é que dá isso? Você pode não lembrar, né? Tudo bem. Se você não lembrar, eu vou explicar aqui, mostrar um raciocínio para você aqui, para você nunca mais esquecer que o Ln, ele tende ao infinito, embora muito lentamente. Ele vai tender ao infinito. Que é o seguinte, não se esqueça que Ln é uma função contínua, né? É uma função contínua. Então, se é uma função contínua, se eu pegar uma sequência de pontos ali, né, que pertence ao gráfico da função, eu vou olhar para a ordenada dele, para o y desses pontos, e o limite dessa sequência vai ser a mesma coisa do limite dessa função. A função é contínua. Então a ideia é você fazer o seguinte, aproveitar uma propriedade que o logaritmo tem, que é o seguinte, ó, você pega uma sequenciazinha assim, 2 elevado a n. Então ao invés de você estar olhando para todos os números reais, você vai olhar para alguns deles. Ó. Você vai olhar para o 2, para o 4, para o 8, 16, 32, 64, que é um subconjunto lá da reta. E vai descobrir para onde é que essa sequência vai. Ó. Ln de xn. Para onde será que vai o Ln de xn? Olha, mas Ln de xn não é Ln de 2 elevado a n? E me diga uma coisa, você se lembra de uma propriedade de logaritmo que esse expoente ele pode descer como coeficiente? Então isso aqui não vai ficar assim, ó, n vezes o logaritmo natural de 2, não vai ficar desse jeito? E olhando para esse aqui agora, n vezes Ln de 2. Ln de 2 é um número, né, fixo. Pode até eu pegar a calculadora aí e descobrir quanto é que dá Ln de 2. Mas enfim, um número fixo multiplicado por n. Quando esse n vai para infinito, vai para que número? Vai para infinito. Então isso aqui tende a infinito quando o n tende a infinito. Então você mostrou que ao invés de você olhar para todos os números reais, você não está olhando para todos, está olhando só para esse subconjunto aqui. A função logaritmo restrita a esse conjunto vai para infinito. Ora, mas a função é contínua, então não tem jeito dela não ir para infinito, né? Isso é um dos teoremas lá que a gente vê lá no cálculo. Né? Então, resultado, se eu mostrei que isso aqui, a função Ln aplicado nisso aqui vai para infinito, isso aqui também vai para infinito. Pronto. O que você acabou de concluir? Você acabou de concluir, então, que não existe uma quantidade de tinta, do ponto de vista teórico que nós estamos falando, né? Não existe uma quantidade de tinta que você vai conseguir pintar essa região aqui. Porque essa área é infinita. Que quantidade de tinta que você utiliza
para pintar uma área, né, infinita. Não existe, então não tem como você pintar essa área aqui. Não existe uma quantidade de tinta que você vai pintar do ponto de vista teórico, porque você pode falar na prática, não sei o quê. Não, nós estamos discutindo só a teoria aqui, tá? Do ponto de vista teórico, você não consegue pintar essa região. Não tem jeito. Interessante, né? E para achar essa área aqui do pontilhadinho de vermelho? O que muda em relação a isso? Eu continuo com a integral imprópria? Na verdade, continuo. Só que é uma integral imprópria um pouquinho diferente, que ela se parece muito com a integral definida. E aí onde muita gente não percebe que você está com uma imprópria e acaba lidando como se fosse uma integral definida comum. Gente, olha só. Para você pintar essa área vermelha aqui, eu quero saber quanto, tudo bem, eu não posso pintar essa parte de cá. Aí eu quero saber, eu posso pintar essa parte de cá? É isso que eu quero saber, eu posso pintar essa parte de cá? Bom, vamos ver? Mais uma vez, olha, você tem que lidar com coisas que você já conhece. Eu já sei trabalhar, sabe com o quê? Com integral definida, de um número até outro número, aí eu sei. A função tem que ser contínua nesse intervalo, de A até B, ela tem que ser contínua em todos os pontos. Sabe qual que é o problema aqui? O problema é que esse 1 sobre x aqui não é contínuo no zero. E o que eu deveria fazer para calcular essa área da parte vermelha aqui, ó? Área vermelha. Área vermelha. Área vermelha aqui, então, seria, o que seria natural seria fazer essa integral de 0 até 1, né? De 1 sobre x dx. Seria isso. Integral de 0 até 1 da função que está cercando por cima de 1 sobre x dx. Só que essa função, ela não é uma função contínua no zero. É por isso que essa integral aqui se torna uma integral imprópria, né? Porque eu estou com uma função que não é contínua nesse intervalinho aqui. Ok? Então, como é que a gente vai fazer para resolver esse problema? Como nós vamos fazer? A ideia... Toda vez que eu tiver na definição do intervalo os extremos abertos, um extremo aberto, eu tornei impróprio. Não é necessariamente os extremos abertos, é você ter pontos de descontinuidade. Por exemplo, se fosse de 1 até 2, mas no 2 ela tivesse aberta. Não seria. Seria integral definida comum. O problema não é o intervalo estar aberto ou fechado. Nós conseguimos provar, em matemática, sim, provar mesmo, fazer a demonstração de que um ponto, ele não interfere, um ponto só, ele não interfere no resultado da soma de rima lá da integral definida. Se vocês tiverem na verdade não precisa nem ser um ponto, é um conjunto de medida nula, uma porção de pontos separados, eles não interferem. Então, mesmo que você esteja com uma situação assim, aqui está aberto, aqui está fechado, isso aqui não faz com que a integral daqui até aqui seja uma integral imprópria. A integral aqui não é imprópria. Ela passa a ser uma integral imprópria se você estiver com uma descontinuidade de segunda espécie, que é aquela onde o limite lateral não existe. Essa aqui é uma descontinuidade de primeira espécie. Então, descontinuidade de primeira espécie não faz com que a integral seja considerada imprópria. Tá bom? Vocês lembram desses dois tipos de descontinuidade, gente? É porque tem descontinuidade. Veja bem, a ideia aqui, olha para o gráfico aqui. Eu saberia lidar com isso aqui se eu estivesse um cadinho de nada, um trequinho de nada aqui à direita do zero, né? Então, se eu vou colocar aqui, eu vou usar esse número, uma letrinha epsilon aqui, eu vou usar essa letrinha epsilon para representar um número positivo, mais pequenininho. Então, eu me afasto um pouquinho para lá. Se eu me afastar um tiquinho de nada, aí para calcular essa área vermelha aqui, eu vou calcular a integral do epsilon até 1. Então seria assim, ó, integral do epsilon até 1, de 1 sobre x dx. Aí eu acharia que a área é em função desse epsilon, né? Aí a pergunta é a seguinte, e como é que eu vou fazer para descobrir essa área vermelha todinha? O que eu preciso fazer com aquele epsilon? Ele precisa atender ao quê? O epsilon? Para você fechar aqui. Porque quando você pegou o epsilon aqui, ó, você praticamente delimitou aqui. Você, ao invés de ir de 0 até 1,
você vai de epsilon até 1. E aí, para você fechar a área que você realmente quer, o que tem que acontecer com esse epsilon aqui? Ele tem que tender a zero, não é verdade? Tem que tender a zero. Ele tem que ir para a esquerda aqui. Então aqui você vai ter que calcular assim, ó, limite quando o epsilon tende a zero. Aí você calcula normal, olha aqui. Mas aqui, o que eu quero que você repare é o seguinte, que se ninguém falar nada para você, você vai ver isso aqui como sendo uma integral definida comum. E não é comum, porque tem um ponto de descontinuidade. Então aqui agora vai ficar assim, ó, primitiva de 1 sobre x da ln, né? Aí vai ficar assim, limite quando o epsilon tende a zero do ln de x variando de epsilon até 1. Lembrando que o epsilon é um número positivo. Aí você vai trocar por 1, vai ficar assim, limite quando o epsilon tende a zero do ln de 1 menos o ln de epsilon. ln de 1, todo mundo sabe quanto é que dá. Eu imagino, né? ln de 1 dá zero. E o ln de epsilon, então, ficou só assim, ó. Vamos tirar esse menos para fora aqui. Fica menos limite quando o epsilon tende a zero do ln de epsilon. Aí eu pergunto para você, para onde é que vai esse ln? Gente, é bom você ter na sua cabeça os gráficos das principais funções. Como é o gráfico da raiz x, como é o gráfico da exponencial, como é o gráfico do ln, como é o gráfico do seno, cosseno, parábola, e assim por diante. O ln, por exemplo, quando você chega perto do zero, para onde é que esse número vai? Se você ficar com dúvida, usa a máquina, está aí do seu lado. Calcula ln de 0,5, depois você calcula ln de 0,1, depois ln de 0,001, ln de 0,00001. Obtenha uma tendência para onde é que esse número vai, quando você manda o epsilon para zero. Agora, se você tiver em sua mente a cara do gráfico da função logarítmica natural, você verá que o gráfico dele é isso aqui, assim, ó. Passa pelo 1 aqui, né? No 1, ln de 1 dá zero. E quando você vai para zero, quando você vai andando para a esquerda aqui, ó, você vai ficando cada vez mais perto de zero, o ln está acontecendo o que com ele? Vai tendendo a menos infinito, não é isso? Vai tender a menos infinito isso aqui, ó. O limite disso aqui é menos infinito. E olha aqui, tem outro menos aqui. Então isso aqui tudo vai ficar, então, mais infinito também. Então quer dizer que eu não consigo pintar essa parte vermelha. E não consigo pintar também a parte azul. Ok? Então tá aí. Agora, eu vou perguntar uma coisa para vocês e queria que vocês respondessem só com, como é que eu posso dizer? Só com o senso comum. Se eu pegar essa região azul aqui e girar ela em torno do eixo X, vai formar um sólido de revolução, parecido com uma trombeta, né? Uma corneta. Mas essa corneta você poderia encarar ela como uma taça também, aquelas taças. No sul tem muito assim, naquela Oktoberfest, né? Você vê a turma lá tomando umas cerveja, umas taças compridas assim. Não é verdade? Aí a pergunta é a seguinte, eu consigo encher esse negócio? Não. O senso comum diz que não, né, gente? Diz que não dá para encher, não. Será que não? Vamos matematizar isso? Vamos transformar isso em um problema matemático. Vamos ver, então, a pergunta é a seguinte. Qual é o volume do sólido de revolução que eu obtenho quando eu giro a região azul aqui, que é delimitada por 1 sobre x, de x igual a 1 para frente, em torno do eixo x? Esse sólidozinho tem até um nome especial para ele. Ele é chamado de corneta de Gabriel. Procura na internet sobre isso, corneta de Gabriel. Você verá algumas coisinhas lá. Aí a pergunta é a seguinte. Eu consigo encher ele. Eu consigo pegar aqui a mesma tinta que eu ia pintar, né? A tinta que eu ia pintar, eu consigo descer ela aqui. E vai encher, um certo momento que vai encher. Bom, vamos ver? O volume aqui, no caso, é um volume de sólido de revolução que você vai usar o método de discos. Então, porque você tem uma função aqui na variável x, girando em torno do eixo x. Então, o volume aqui vai ficar assim, ó, π
integral de 1 até infinito do quadrado da função, o quadrado da função dx, aqui, ó, 1 sobre x dx. Tá bom? Pois bem, chegando aqui, aí 1 sobre x, aqui você distribui os expoentes, né? Vai ficar assim, ó, π, integral de 1 até infinito de 1 sobre x elevado ao quadrado dx. Se você disser que isso aqui dá ln de x quadrado, aí você vai achar infinito na resposta. Mas essa primitiva aqui não é ln de x ao quadrado, né? Porque para ser ln de x ao quadrado tinha que ser 1 sobre x ao quadrado dx ao quadrado. E não é. Então aqui você tem que integrar isso aqui como potência. Ó. Inverte, aí vai ficar assim, π, integral de 1 até infinito, de x elevado a menos 2. X elevado a menos 2 dx. Agora normal, você vai fazer assim, ó, vai ficar π, x elevado a menos 2 mais 1, dividido por menos 2 mais 1, variando de 1 a infinito. Agora, menos 2 mais 1 dá menos 1, π dividido por menos 1 dá menos π, então vai ficar assim, menos π. Aqui vai ficar x elevado a menos 1. X elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre x. Então vai ficar assim, menos π sobre x, variando de 1 até infinito. Agora, pelo amor de Deus, não me substitua esse x por infinito. Faça um esforço para você escrever direitinho, né? Vai ficar assim, ó, limite, quando o x tende a infinito, de menos π dividido por x. Depois, menos, o que acontece se você trocar o x por 1. Então, se você trocar o x por 1, fica menos π sobre 1, desse jeito. Bom, agora vamos analisar aqui. O que acontece com esse quociente se você aumentar cada vez mais o denominador? Zero. Vai diminuir e vai tender a Zero. a zero. Então esse limite aqui, o limite aqui é zero. E aqui menos com menos dá mais, então deu π unidade de volume. Quer dizer que eu consigo encher esse negócio. E a quantidade de tinta, de líquido que eu vou utilizar para encher é a mesma que eu utilizaria para encher um paralelepípedozinho desse aqui, ó. Que tem aqui e π aqui. O volume desse paralelepípedo aqui é 1 vezes 1 vezes π, da π unidade de volume. Então, a mesma quantidade que eu vou utilizar para encher isso aqui, eu encho isso aqui. Embora eu consiga encher, mas eu não consigo pintar um corte lateral. Olha só que aparente paradoxo, né? Como é que você não consegue pintar uma coisa que vai ser pintada quando você encher isso aqui de tinta? Tá vendo que o infinito, né, dá um nó na cabeça da gente, às vezes, assim, as coisas que acontecem no infinito. E por conta desses paradoxos aí, que muita gente, antes ali do Cantor, né, eles fugiam, tentavam assim, ao máximo fugir do infinito. Foi o Cantor que encarou esse problema de frente e propôs uma teoria essa que na época não foi aceita, né? As pessoas achavam que ele não estava certo, né, das ideias. E eu não sei se ironicamente ou tragicamente talvez, né, ele morreu em um manicômio. Ele faleceu, ele foi abandonado pela família, enfim. Só depois da morte dele é que as pessoas começaram a levar o trabalho dele a sério. Pegaram o trabalho dele, foram estudar o que ele tinha feito, e aí viram, olha, aqui não é que não faz sentido esse negócio? Enfim, hoje ele é muito respeitado. Falou de infinito, você pode, se você estiver estudando alguma coisa ligada com o infinito, em algum momento você verá falar de Cantor. Jorge Cantor. O referencial teórico é esse aqui, são 6 casos, né? São 3 casos de integral que envolve infinito e 3 que envolve descontinuidade lá no ponto, no intervalo onde a função está definida. Todas são integrais impróprias, mas essa aqui é muito mais fácil de você reconhecer. E eu poderia até ter começado a aula por aqui, mas fica muito, enfim, fica menos palpável, menos pedagógico, sei lá o nome que a gente dá para isso. Mas enfim, eu acho que fica melhor a gente começar
usando essa ideia de cálculo de A e tudo mais. Mas aqui está a parte teórica. No caso daquela primeira integral, onde você tem uma função contínua de A para frente. Então a ideia seria essa aqui, ó, de A para frente a função é contínua. Então, de A para frente a função é contínua, você vai integrar de A até um certo lambda, aí você obterá a integral em função do lambda, e depois vai pegar esse lambda e vai fazer tender a mais infinito. Então essa é a ideia que está colocada aqui. A segunda maneira é aquela que eu fiz com vocês também logo ali antes, que é quando você pega a função, calcula a primitiva dela, e no lugar de você trocar o x aqui por infinito, você vai calcular o limite de fzão de x quando x tende a infinito. E depois troca o x pelo a na parte inferior. Esse seria o primeiro caso. O segundo é quando você vai de menos infinito até um certo valor. Você começou em menos infinito e vai até um certo valor. A função que você está integrando é essa aqui. Então, se você olha para o desenho aqui, se vai de menos infinito até um certo valor aqui, você vai truncar ela, ó, vai começar em um certo lambda e vai até o b aqui, e depois pega esse lambda e manda para infinito, você calcula um limite. Então esse aqui seria o segundo caso. A segunda maneira de você escrever o segundo caso seria, tá ali, seria você colocar assim, ó, integral de menos infinito até b, você calcula a primitiva da função f que está aqui, encontrou a f grande, aí você troca o x pelo b, ficou fzão de b, e aqui embaixo ó, você vai colocar o x tendendo a menos infinito, calcular um limite, fzão de x quando o x tende a menos infinito. Pronto, né? Calculou. E o terceiro caso, que é quando envolver infinito nos dois extremos, integral de menos infinito até mais infinito, isso aqui é um integral sobre a reta todinha. Você integra sobre a reta todinha. Então, isso aqui você vai fazer o seguinte, você vai escolher um ponto, a gente consegue mostrar que a integral, caso convirja, ela independe desse ponto. E você vai pegar um ponto qualquer, normalmente a gente pega o zero, mas não é que você tem que pegar o zero não, porque o zero é mais fácil de fazer conta com ele. Ele anula um monte de coisa, né? Então você vai pegar um ponto, aí você vai integrar assim de menos infinito até esse valor, e depois desse valor até mais infinito. Aí você fica tendo as integrais dos dois primeiros casos. Essa aqui é do caso 2 e essa aqui é do caso 1. Professor, se tiver então um eixo de simetria, eu posso pegar o eixo e trabalhar com duas vezes. No caso, o eixo de simetria é aqui. Ah, simetria? Ah, entendi. Mas se você tiver eixo de simetria... Entre menos infinito e mais infinito. Ah, entendi. Que acaba como se fosse uma função par. Exatamente. No infinito todinho, né? Exato. Perfeitamente. Pode fazer desse jeito, tá ótimo. Tá bom? Agora, olha só isso aqui. Aqui é quando você tem pontos de descontinuidade dentro de um intervalo finito ali. Começa em 2, termina em 7, mas ali naquele meio, então nos extremos, tem um ponto de descontinuidade. Geralmente a descontinuidade aqui, ó, essa descontinuidade de segunda espécie, porque a de primeira espécie, ela não vai interferir em nada. Embora se você quiser usar esse raciocínio aqui, vamos supor que você queira usar esse raciocínio para descontinuidade do primeiro tipo, ele vai dar certo do mesmo jeito. Ele não vai dar errado porque a descontinuidade é do primeiro tipo. É usar canhão para matar mosquito, mas o mosquito morre. Se você usar isso aqui, tá beleza. Meninos, peraí, deixa eu estar na explicação. Dúvidas? Ó. Vamos, moçada. Olha, o mais importante, penso eu, é a ideia, sabe? A ideia é que tem que ficar. Se você tem um ponto de descontinuidade, se você entendeu aquele negócio de você se afastar um pouquinho, calcular a integral, mas você se afastou, mas um afastamento controlado. Você está usando um parâmetro para controlar esse afastamento. O parâmetro aqui é essa letrinha, o epsilon, né? Essa letrinha aqui que está controlando o afastamento. Aí você se afastou um tiquinzinho de nada. Nossa, tem que terminar a sala. Você se afastou um tiquinzinho de nada. Aí você depois calcula a integral desse afastamento até o b, e depois faça esse epsilon que está controlando o afastamento tender a zero. Aí você vai voltar ao que era antes. E a integral fica assim, ó. Então isso aqui eu penso que é mais importante do que isso. Se você tiver isso em mente, você consegue escrever isso. Então, para você integrar de A até B, você vai integrar de A mais epsilon até B, que é o afastamento aqui,
e depois vai pegar o epsilon e vai fazer ele tender a zero. Ok? O segundo caso é quando a descontinuidade estiver do lado direito. Se a descontinuidade estiver do lado direito, você vai se afastar um pouquinho para a esquerda. Então você vai pegar o B menos o epsilon aqui, vai chegar um tiquinhozinho de nada para a esquerda. Aí você integra de A até B menos epsilon e faça o epsilon tender a zero. Quando você fizer o epsilon tender a zero, esse pontinho aqui vai ficar cada vez mais perto do B. Ok? E o último, para terminar aqui, essa aula de hoje, é quando você tem um ponto de descontinuidade no meio. No meio, se você entendeu a ideia, ó, você afasta um tiquinho para o lado esquerdo, um tico para o lado direito. Quem vai controlar o afastamento do lado esquerdo é o epsilon, o afastamento do lado direito é o delta. Aí você vai integrar aqui, ó, de A até chegar nesse ponto aqui, que é um afastado controlado, né? Aí você calcula a integral de A até C menos epsilon e faça o epsilon tender a zero. Depois você vai lá para o outro lado. Aí você vai calcular assim, ó, você se afastou um pouquinho para a direita, ó, ficou C mais delta. Você integra de C mais delta até B, ó, de C mais delta... Opa, faltou o B aqui em cima. Faltou aqui o B aqui em cima, ó. E você integra de C mais delta até B e depois, do mesmo jeito, faça o delta tender a zero. Que aí você vai fechar isso aqui. Essa é a ideia. Aí amanhã nós vamos continuar conversando sobre isso.